meus queridos, tudo bacana? Espero que sim, hein? Nenéns, vamos falar agora uma coisa muito importante, sempre recorrente em todos os vestibulares, tá? Sistema imunitário. Importante demais. A gente tem que lembrar que nós falamos lá, principalmente, a gente falou lá de células do tipo sanguíneo, tá? A gente vai entender agora como é que o nosso corpo se protege quando é invadido, belezinha? Vamos abrir aqui um parênteses, né? A gente tá passando por uma pandemia, monster, certo? A gente falou em aulas anteriores que possivelmente esse assunto cairia, papapá. Deixar aqui bem as claras como que a gente espera que isso aconteça esse ano. Dificilmente eu acho que vai cair uma questão sobre o Covid. Que enfim, o Enem trabalha com muitas questões que dificilmente, o Enem dificilmente pode cobrar algum tipo. Os vestibulares que têm assuntos mais específicos, são mais conteudistas, com o S, o EMA, o FT, o Unicamp, talvez tragam alguma coisa, tá bom? Mas o assunto vírus, o assunto doença é um assunto sempre recorrente. Por exemplo, quando a gente for fazer as questões do sistema imune aqui, a gente vai fazer só questão de areia, porque realmente é um assunto muito recorrente, tá bom? A gente tem que estar preparado para responder muito bem essas questões desse tipo, ok? Então, vamos lá. Então aqui a gente precisa lembrar lá da célula do sanguíneo, tá? Leucócitos, a gente falou lá dos leucócitos, dos trombócitos e dos eritrócitos. Mas também lembrar dos mastócitos. Você vai lembrar lá quando a gente falou de tecido conjuntivo, das células mais permanentes, né? Falamos lá dos fibroblastos e dos mastócitos. Os mastócitos, ele tem uma função bem semelhante a esses dois aqui, ó. Ele vai liberar também histamina, tá bom? Histamina lá que vai ser o vasodilatador. Importante demais. Daqui dos leucócitos a gente tem que lembrar que dos granulócitos, esse neném aqui que vai fazer fagocitose e esse neném aqui que faz fagocitose. Lembrando que esse daqui vai virar macrófago, beleza? E esse daqui a gente vai trabalhar fazendo os anticorpos em memória, imune. Então, esses caras aqui que são responsáveis pelo sistema imune, tá? Os granulócitos, os agranulócitos e os mastócitos. A gente vai entender os dois sistemas imunes, a inata e adaptativa, e como funciona cada um. Vamos que vamos. Então, como a gente adiantou ali, o sistema imune, nosso sistema imunitário, ele reage de duas formas, tá? Ele tem duas frentes de luta aí. A gente fala de imunidade inata, a gente fala de imunidade adaptativa ou adquirida. Bom, às vezes o vestibular vai falar como adquirida. A inata, não diz inato, é algo nato, né? A gente já nasce com ela. O que seria a inata? A inata é a primeira linha de frente, tá bom? É uma resposta muito rápida, ela não é específica, ela ataca tudo, ela não consegue diferenciar lá os agentes invasores. E a principal forma dela agir vai ser a inflamação. A gente vai ver a cascata de inflamação, como acontece lá a inflamação e como que ela é importante, tá? Para o nosso corpinho. Já adaptada, a gente não nasce com ela. A gente adquire ao longo da vida, tá? Por isso que ela é lenta, mas ela é altamente específica. É aqui na adaptativa que a gente vai ter os anticorpos, tá? Aqui na inata a gente não tem anticorpos, beleza? Somente na adaptativa, na adquirida. Anticorpos é só aqui, e células de memória. Aqui é basicamente fagocitose, tá? Inflamação. A gente vai ver como que acontece aí cada um dessas duas aí. Vamos lá. Na imunidade inata, vamos lá. Como a gente fala, ela vai ter duas linhas de defesa. Na inata, como eu disse, nós nascemos com ela. Então a primeira linha de defesa é o que a gente chama de defesa de barreira física. Então a gente vai ter aqui as barreiras mecânicas, as químicas e as microbiológicas dentro da barreira física. A mecânica, a pele. A tua pele, ela impede muita coisa. Beleza? Tanto que quando você tem alguma ferida, alguma coisa, você está mais suscetível a alguma infecção, algum agente invasor. Beleza? Lembrando que infecção é diferente de inflamação. Tá? Infecção é o resultado da inflamação. Daí, ó. Então, a gente vai ter as células epiteliais, a gente vai ter aqui os fluidos, beleza? Os cílios, ó, importante demais, hein? A mucosa. Mucosa aqui, ó.
Por isso que quando você vai para um ambiente onde tem o ar muito sujo, o ar atmosférico muito sujo, quem foi para São Paulo, para uma cidade que é mais poluída, você percebe que a sua produção de mucosa aumenta monstruosamente. Você tira a catota do nariz, irmão, toda hora. Porque o que é aquilo? Aquilo é uma defesa, tá? É a primeira barreira, é uma das primeiras barreiras mecânicas. Ali ele tentando proteger o teu corpício de impurezas. Beleza? Então os cílios que vão estar ali na traqueia, nos brônquios, tá bom? A tua pele, a mucosa é muito, muito, muito importante. Por isso que, por exemplo, os cílios do nariz, né? Ali os pelos do nariz. É lógico que você tem que dar aquela paradinha, né? Mas não tirar totalmente, beleza? Por isso que quando você vai crescendo, tá respirando pela boca, me fala, vai mexer essa boca, respira pelo nariz. Por que aquilo? Porque quando você respira pelo nariz, você está filtrando, você está tornando o ar em uma temperatura ali agradável para o teu pulmão. Quando você respira pela boca, você não está fazendo essa filtragem no ar. Você está aspirando muitas impurezas. Belezinha? As químicas. A gente vai ter aqui os ácidos gráficos, por exemplo, né, as nossas glândulas sebáceas, né? Vou deixar ali a nossa pele um pouco mais ácida para proteger algumas coisas. As enzimas que vão estar na saliva, que vão estar no suor, que vão estar na lágrima, tá? Então tudo isso são a primeira linha de defesa. Então, como que a gente tem que entender que funciona o negócio? Vai ter organismo, vai ter... Sempre que a gente falar de agente invasor, a gente vai falar de antígeno, tá bom? O agente invasor, vai ter um agente invasor que ele vai estar aqui, que morre aqui, entendeu? Por exemplo, a gente vai ter ali uma bactéria no ar. Às vezes a tua mucosa já consegue tirar ela. Ela não passa pela tua mucosa, beleza? Passa pela mucosa, pô, mas aí vai ter a saliva cheia de enzima para matar ela. Beleza? Então, vai ter, enfim, toda essa gama de agentes aqui para tentar matar. Passou por isso daqui, aí vem o segundo round do negócio, tá? Que é a segunda linha de defesa da inata. Lembra que eu falei que a inata, ela é rápida, mas ela não é específica. Isso é muito importante, você não pode esquecer disso. A inata é rápida e não específica. Então aqui a gente vai ter os interferons, sistema complemento, fagocitose, as natural killers e a inflamação. Sendo a inflamação um processo mais importante, vamos falar da inata, tá? Então, vamos entender o que são os interferons. A tua célula, quando ela é atacada, ela libera uma proteína chamada interferon. Para que serve isso? Para duas coisas. Primeiro, sinalização. Ela vai sinalizar para as células vizinhas que está sendo atacada. Como mais ou menos tem uma casa invadida e começar a soar um alarme. Então esses interferons aqui é como se fosse um alarme lá, tá? Ele vai sinalizar para as vizinhas que está sendo atacada. Quando ela sinaliza para as vizinhas vão agir de duas formas. Ou elas vão se defender, e aquela lá que se exploda mesmo, ela que faça a lise dela, que faça a apoptose dela e se livra da bactéria, tá? Geralmente é isso que acontece. Então, imagina que você está na tua rua e aí uma casa soa o alarme. As outras vão passar os cadeados, irmão. Vão ligar para a polícia. Então, as outras vão se proteger ainda mais para que o agente invasor que esteja lá naquela casa não passe para as demais, tá bom? Então, os interferons, ele faz isso. Então, além de sinalizar, ele fortalece as vizinhas por isso, tá? Porque as vizinhas ficam ligadas, tem um agente invasor ali. E aí elas vão aumentar a proteção dela, tá bom? Sistema complemento. O que é o sistema complemento, tio? Irmão, 30 proteínas inativas. Pô, professor, se são proteínas inativas, por que ela ajuda a gente? Elas só são ativadas quando ela entra em contato com algum agente invasor, algum antígeno, tá bom? Então essas células, essas proteínas do sistema complemento, ela fica aí pelo teu corpo, teu pulmão, fica aí coração, fica aí enrolando no teu corpo todo. Quando ela esbarra em algum antígeno, ela é ativada e então ou ela vai fazer, como é proteína não faz fagocitose, tá bom? Mas ela pode ali induzir aquela célula invasora a sofrer uma lise, a sofrer uma apoptose. Ela pode grudar naquele agente invasor
e enviar um sinal químico para o macrófago ou para o neutrófilo vir fagocitar, tá bom? Então é assim que o sistema complemento funciona. E a fagocitose dos macrófagos e dos neutrófilos, os principais as células fagocitórias, né? O macrófago vai agir principalmente ali fora da corrente sanguínea, tá bom? Nos tecidos conjuntivos e tudo mais. E os neutrófilos agem principalmente na corrente sanguínea, tá? Vou ter as células natural killers. As células natural killers, elas não fazem fagocitose, ok? Como eu disse, fagocitose é só macrófago e neutrófilo. Mas a natural killer, ela sinaliza. Então, ela vê um agente invasor, mesma coisa bem parecida que é aqui com o sistema complemento. Só que aqui é proteína e aqui é uma célula mesmo, tá? Ela vai sinalizar ali que tem um invasor, então ele vai sofrer a lise, ela vai chamar o macrófago, ela vai impedir aquele agente invasor de infectar alguma célula, tá bom? E processo de inflamação. Aqui nós temos que entender como acontece toda a cascata, que vamos já ver isso. Então aqui, imagina aqui, a tua pele linda e maravilhosa, você fura com algum espinho, alguma coisa, então aqui tá a pelinha, tá? Tecido epitelial, conjuntivo, e aqui eu tenho vasos sanguíneos, né? Aqui é a derme aqui, cheia de vasos sanguíneos. Como que acontece? Lembra que eu falei lá no primeiro slide que vai ser importante para cá os leucócitos e os mastócitos. Por que os mastócitos? Ele vai agir principalmente aqui na inflamação. Irmão, pá, entrou o espinho cheio de bactéria, então um prego cheio de ferrugem, alguma coisa do tipo. Primeiro cara que vai vir para cá vai ser o mastócito. Lembra que eu falei que o mastócito ele está no tecido conjuntivo, de forma geral. Então, ele pode estar aqui de rolê no conjuntivo, ele pode estar aqui no sanguíneo, beleza? Na hora que o mastócito vem para cá, ele vai começar a produzir muita histamina. E o que nós falamos? Olha aqui a cascata. A histamina é um vasodilatador. Então, os teus vasos sanguíneos vão dilatar. Isso vai aumentar a corrente sanguínea, o fluxo de sangue vai ser muito maior, e isso vai fazer com que essa membranazinha aqui, ó, do teu vaso sanguíneo, ele fique mais sensível, fique mais fininho, e vai permitir a diapedese. O que é a diapedese? É a passagem das células que estão aqui na corrente sanguínea para o tecido conjuntivo. Quem vai sair? Vai sair neutrófilo e vai sair macrófago. Quando eles saem aqui, eles vão fazer a fagocitose. Vão fagocitar essas bactérias aqui. E aí, irmão, aqui a gente tem que observar algumas das coisas. Então, isso, por que vai inflamar a região? Primeiro porque nessa região, por eu ter muita histamina, meu fluxo vai aumentar muito. Então, isso aumenta e isso vai esquentar a região. Mas, às vezes, essa cascata aqui de esquentar aqui a temperatura vai para todo o corpo. Por que a gente tem febre? Porque quando esse mastócito começa a sinalizar aqui, liberar muita histamina, essa reação ela pode ser geral no teu corpo. Então, o teu corpo vai aumentar de temperatura para várias coisas. Entre elas, aumentar o fluxo sanguíneo, para os tecidos se regenerarem melhor, para tentar desnaturar ali esse agente invasor, tá? Para tentar sinalizar para o teu corpo de modo geral que está tendo ali um processo de infecção, beleza? E aí que tá o perigo, porque isso daqui pode acontecer. Essas duas coisas aqui, choque anafilático e resposta imune muito além do normal. Por que a febre amarela mata? Tu tem uma infecção, teu mastócito vai lá e aí vai ter inflamação, beleza? Vai aumentar muito a histamina, papapá. E aí o efeito imune vai muito além do normal. Então, aumenta a tua temperatura, poderia aumentar ali até 39. Vai para 40, 43, 45, 49. Aí, papai é beleléu. Falando de proteínas,
Falamos que as proteínas são desnaturadas com a temperatura. E o teu corpo é basicamente um monte de proteína. O teu corpo se resume a proteínas. Se tu desnatura todas as proteínas, você vai para o jogo do Senhor mais cedo, tá? Choque anafilático. É quando esse processo ocorre várias vezes. Choque anafilático vai acontecer geralmente ali quando uma pessoa é atacada por um enxame de abelha, algum enxame, algum grupo de animais, né, que vão despertar isso aqui várias vezes. O que acontece? Eu vou ter muita histamina no meu corpo, muita histamina, porque eu tô tendo várias perfurações, tá? Então os meus vasos vão ficar muito dilatados. Se esses vasos ficam altamente dilatados, a minha pressão fica alta ou baixa. Ela baixa. Então eu vou ter pouca pressão sanguínea. E aí, papai? É caixa. Aí não tem outra não. Porque eu tenho pouca pressão sanguínea, vou ter pouca circulação. E aí você vai para os outros. Esse choque anafilático aqui pode levar até a morte. Tá? É o teu corpo tentando te defender, mas acaba que ele passa do limite, ele não tem noção, né? O testemunho não tem muita noção, porque não é específico. Ele está tentando tirar o invasor. Só que tu tem muito invasor ao mesmo tempo. E aí dá o choque anafilático. E às vezes, quando tem isso daqui, ocorre a formação do pus. Mais uma curiosidade. O que é esse pus aqui? Quando essas células fazem fagocitose, os neutrófilos, os macrófagos, eles morrem. Né? Alguns morrem. E aí o pus lá é o resultado da batalha. Então ali essas células mortas. Às vezes esse pus ele é consumido, ele é destruído ali pelos próprios macrófagos. Ou então, às vezes, você tira manualmente mesmo. Tá bom? Então, isso daqui é a nossa cascata de inflamação. Uma outra coisa que é mais uma curiosidade também, caso você já tenha tomado um antialérgico, vai perceber lá que o antialérgico é chamado de antihistamínico. Porque como é que acontece aqui o teu processo de alergia? Tu vai inflamar, certo? Vai ter um agente invasor, os teus mastócitos vão lá e liberam muita histamina. A histamina vai ocorrer a vasodilatação. Essa vasodilatação aqui, ela pode afetar o processo respiratório. Pode gerar ali vai gerar febre, pode gerar algum problema no sistema respiratório. Por isso que quando você tem alergia, você vai tampar a glote, você vai ter vermelhidão no corpo. Tudo isso é resultado da autohistamina, da vasodilatação. Beleza? Por isso que o antialérgico ele é chamado de antihistamínico. Ele vai bloquear essa histamina para não ter uma vasodilatação tão grande. Caso você tenha passado já por um processo aí de alergia, você vai entender o que eu tô falando, né? Ou já conheceu alguém, tá? Por exemplo, a minha irmã é alérgica a camarão. Descobriu isso quando ela estava comendo e inflamou, né? Ocorreu o processo ali de defesa, tal forma que ela ficou sem respirar, ela quase morre, né? Então ali é o teu corpo tentando te defender, mas por não ser específico, não ter noção, ele pode acabar te matando também, tá? Então tudo isso daqui vai ser o que nós chamamos de imunidade inata. Lembra que ela é imunidade lenta, ela é não específica, você nasce com ela. Eu vou ter interferons, sistema complemento, fagocitose, importante demais, e processo de inflamação. Imunidade inata se resume a isso daqui. Belezinha? Vamos falar então da adaptativa ou da adquirida. Como que acontece nela aqui? Como a gente falou, ela vai ser adquirida com o tempo. E ela é dividida em duas formas. A resposta celular e a resposta humoral. Quem faz a adaptativa é basicamente linfócitos B e T e o que a gente chama de conjunto MHC, que são proteínas chamadas de proteínas apresentadoras, ou células apresentadoras, tá? Que vão apresentar o antígeno para os linfócitos para então haver ali uma resposta. Vamos ver primeiro aqui como é que funciona a resposta celular. Então, lá na inata, eu tenho a primeira barreira, que é a barreira física, e tenho a segunda barreira, fagocitose, inflamação, os interferons e ali sistema complemento. Aqui na adaptativa e na adquirida,
Eu vou ter a celular e vou ter a humoral, tá? Muito importante a gente saber diferenciar isso. Quando eu falo de celular, quem age na celular aqui vai ser nosso linfócito T. Então, aqui na celular, importante demais, olha, não tem anticorpos. Aqui nessa primeira resposta celular, não tem formação de anticorpos aqui, tá? Isso só vai acontecer quando os antígenos forem antígenos intracelulares. Como assim, professor? É quando eu tenho pouco antígeno, pouco agentes invasores, e eles já estão dentro da célula. Isso daqui vai atacar a célula, por isso que é chamado de celular. A humoral só vai ser ativada quando essa célula aqui não estiver mais dando conta. Tá? Eu tiver muito antígeno, já tenho muita célula infectada e já tenho muito antígeno na corrente sanguínea. Aí a humoral vai ser ativada. Muitas vezes só a célula dá conta. Tá? Então, os antígenos são intracelulares, eles já infectaram as células. E isso aqui vai atacar as próprias células, tá bom? Então, como funciona? Como eu disse, esse MHC aqui é um complexo, um conjunto de proteínas apresentadoras. Eles vão apresentar um antígeno para o linfócito CD8. O linfócito T a gente tem basicamente dois. Isso é importante saber por conta do HIV, tá? Já falar por quê. Eu tenho o CD8, chamado de histoquímico, e CD4. O HIV ataca esse aqui, ó. Já explicar como é que acontece. Então aqui, ó, tá o conjunto MHC, apresentou um antígeno para o linfócito TCD8. Esse linfócito ele vai começar a se clonar. Então ele vai sofrer várias e várias clonagens, ativadas pelas citocinas, tá? Essas células aqui, que foram clonadas por mitose, óbvio, né? Elas têm a informação desse antígeno aqui, ó. Então elas vão atrás de toda célula que tem esse antígeno. Assim que ela achar uma célula que tem esse antígeno aqui, ela vai matar e acabou a história, tá? Vai fazer lise dessa célula, vai levar ela para apoptose e acabou a história. Então a gente vai controlar aí essa invasão, beleza? Então, na celular é o linfócito TCD8 e sem anticorpos, os antígenos intracelulares, tranquilo? Isso daqui vai ser a resposta ao sistema adquirido, a imunidade adquirida adaptativa celular. Sem anticorpo, com antígeno, usando CD8, linfócito CD8. Importante demais isso, tá bom? Ok? Nessa primeira parte a gente vai ficar aqui. Na segunda parte a gente vai tratar da humoral e do processo de vacinação e soro. Belezinha? Eu quero que você entenda muito bem isso pra gente, porque como eu disse, esse é um assunto muito recorrente. Belezinha? Se necessário, assiste o vídeo de novo aí. Faz as tuas anotações, tá? Já a gente vai fazer umas questões sobre esse assunto pra gente matar a pau isso daí. Belezinha? Beijinhos e tchau, tchau!